A agenda do mês de maio começou no dia 2, quando a CBF anunciou os cortes de Gilmar, Mauro Galvão, Dida, Marinho e Renato. Dia 7, Zico se machuca logo no início de Brasil e Chile em Curitiba. O Chile fez 1-0 e o Brasil só empatou no finalzinho. Dia 8, Valdo é convocado pela manhã. À noite, a seleção embarca para o México e Leandro decide ficar no Rio. Dia 9, Josimar é chamado para a vaga de Leandro no mesmo dia que o Brasil chega ao México. Dia 10, o primeiro treino da seleção em terras mexicanas é secreto, cheio de mistério. Dia 12, Dirceu se machuca durante o treino. Dia 15, é a vez de Moser se machucar e ser cortado logo em seguida. Mauro Galvão volta à seleção. Dia 18, começa a aparecer o futebol da seleção, 3-1 no Atlante, com grande torcida no treino. Dia 19, dia de esperança, Zico e Cerezo voltam aos treinos com bola. Dia 21, uma outra boa exibição da seleção, desta vez 3-0 em cima do América. Dia 23, a CBF escreve os 22 da Copa. Cerezo e Dirceu ficam fora. Ah, Guadalajara, eu nunca fui ao México, mas olho para ti e me sinto em casa. Sinto que já andei pelas tuas ruas, que já vi bem de perto a cara de tua gente, e já fiquei muito tempo olhando o teu céu. Sinto tudo isso porque tu me ensinaste como os povos podem ser irmãos. Ah, Guadalajara, não sei se teu nome tem tradução, mas bem que poderia ser pedaço de Brasil. Um pedaço de terra verde e amarelo a milhares de quilômetros daqui. Ah, Guadalajara, eu e todos os brasileiros temos de admitir: o time canarinho nunca jogou tão bonito como fez aí, no teu estádio Jalisco. E eu sei por quê. É porque nunca ninguém torceu para a nossa seleção com tanto amor, com tanto carinho. Obrigado, hein, Guadalajara. Lances que ficaram na memória da gente. Copa de 62 no Chile. Brasil e Espanha lutam por uma vaga nas quartas de final. E a Espanha vai vencendo por 1-0. Joga melhor. Mas no futebol, evitar os gols muitas vezes é tão importante quanto marcá-los. Disso sabia o nosso Nilton Santos. E ele não teve dúvidas em derrubar o adversário dentro da área. Seria pênalti. Seria se Nilton não tivesse dado o passo certo no momento exato. Na presença de espírito dele, o Brasil ganhou moral para virar o jogo. Dessa ninguém esquece. A última vez que o México esteve na Copa foi em 78. Já com Hugo Sanches de centroavante, os mexicanos deram o maior vexame apesar do apoio da torcida. Jogaram 3 vezes e perderam as 3. Perderam da Tunísia, da Polônia e contra a Alemanha levaram uma goleada. Você é capaz de lembrar quanto foi o jogo? Copa de 78 na Argentina, o México perdeu por 6-0 da Alemanha, numa das maiores goleadas da história dos mundiais. Até hoje foi o terceiro jogo dos mexicanos e a terceira derrota. Desta vez, jogando em casa, os mexicanos juram que não vão repetir o papelão de 78. Quem trabalha é que tem razão. Não é música, não. É o que pensa o técnico iugoslavo Bora Milutinovic.
Há 3 anos ele mantém reunida a seleção do México e chega à Copa 86 já com um título. Nunca um time treinou tanto para um Mundial. Este time deve crescer ainda mais porque na semana passada recebeu o último reforço que faltava, o atacante Hugo Sánchez. Para Hugo Sánchez, mais importante do que ele e o trabalho serão 3 fatores: o calor, a altitude e o incentivo da torcida. Com esse trio de força, o México pode ficar imbatível. Hugo Sánchez joga há 6 anos no futebol espanhol e saiu de lá como herói após a conquista da Copa da UEFA pelo Real Madrid. Neste jogo contra o Internacional de Milão no início do mês, Hugo Sánchez marcou 2 dos 5 gols na vitória por 5-1. Ao chegar ao México, ele teve uma recepção inesquecível. Os abraços e o carinho da torcida e dos amigos, ele promete retribuir com um gol. Ele diz que gostou da maneira como foi recebido pela torcida e companheiros, mas não quer ser tratado como um jogador especial, e sim como mais um integrante da seleção mexicana. Vai ser a segunda Copa de Hugo Sánchez. Em 78, na Copa da Argentina, Sánchez tinha 19 anos. Era o garoto de ouro dos mexicanos. As 3 goleadas que o México sofreu na Argentina fizeram o garoto crescer rápido e conhecer o lado mais duro do futebol. O time deu vexame. E na volta, Hugo Sánchez foi apontado como um dos culpados. Agora ele deu a volta por cima. E desta vez, quer ser um dos melhores jogadores da Copa. E para isso promete. Vai lutar muito. Pues es difícil de decir quiénes pueden ser las estrellas o quién va a ser la estrella. Hay jugadores importantes en los cuales se les presta la oportunidad para brillar y ser la figura del mundial, y por supuesto Hugo Sánchez tendrá la ilusión de pelear y buscar serlo. Lances que ficaram na memória da gente. Copa de 82 na Espanha. A técnica e a arte do futebol brasileiro presentes em 2 gols antológicos. O primeiro, o toque de Paulo Isidoro, a malícia de Falcão e a bomba de Éder. Receita de um golaço para derrubar de vez a muralha soviética. O segundo, Brasil e Itália no Sarriá, em Barcelona. A bola de Falcão, mas quem se desloca é Toninho Cerezo. Os italianos vão com ele. Falcão usa o espaço como sabe. Manda ver um cruzado sem chances para Zoff. Um golaço, 2 golaços. É Brasil. Esses ninguém esquece. Este é o técnico Miguel Munhoz da Espanha. 64 anos, uma cabeça astuta, esperta e maliciosa para o futebol. Há muito tempo, Miguel Munhoz sabia que quando chegasse ao México, teria de jogar para valer antes mesmo de estrear frente ao Brasil no próximo domingo. Jogar para conquistar o público mexicano em Guadalajara, um público a princípio inteiramente favorável aos brasileiros. Os brasileiros são grandes artistas, como mostraram em 70. Eles causaram uma impressão tão profunda que até hoje pertence ao Brasil o público de Guadalajara. E eu tenho dito desde o primeiro momento que a Espanha precisa tentar repartir a torcida com o nosso jogo, com o nosso comportamento, para que o público não seja tão fervorosamente brasileiro. Não estamos fazendo esforço para que seja assim. Estamos nos comportando como verdadeiramente somos. E tudo que pretendemos com o nosso comportamento é que o público também nos apoie e empurre para a frente em Guadalajara. Pues también entremos en el público de Guadalajara y estemos 50-50, ¿no? El día del partido, por lo menos. Os espanhóis não são tão inocentes assim. Eles chegaram ao México dia 11 e conseguiram uma das melhores concentrações do país para fazer a adaptação à altitude. No povoado de Santa Cruz, estado de Tlaxcala, a quase 2.400 metros de altitude, com um estádio bem próximo inteiramente à disposição. Uma semana depois, antecipando-se aos adversários brasileiros, argelinos e irlandeses, os espanhóis estavam em Guadalajara para fazer 2 amistosos e iniciar a conquista do torcedor mexicano. Os espanhóis se instalaram no mesmo hotel que vão utilizar durante a Copa. Miguel Munhoz não quer isolamentos, nem proteção policial excessiva, que possa deixar os jogadores tensos.
Nesse hotel, eles têm toda a tranquilidade que desejam e convivem diariamente com os jornalistas espanhóis. Munhoz acredita que essa é uma convivência saudável, porque ajuda os jogadores a se compenetrar ainda mais na Copa e a saber o que se passa com as outras seleções. O atendimento aos pedidos de autógrafos das fãs é obrigatório. Os jogadores têm a orientação de Munhoz para se mostrarem sempre simpáticos. E o próprio técnico tem a toda hora um sorriso disponível. Ele é um homem compreensivo. Aprovou a vinda das mulheres dos jogadores casados para que eles não sentissem a longa ausência de casa. Pelo menos até o início da Copa, os casados poderão ver as mulheres 2 vezes por semana. Para os solteiros sem nenhuma obrigatoriedade, a diversão recomendada é o futebol. Eles assistem pela televisão os jogos dos adversários na Copa. Agora vamos para o teste de campo. Os jogadores vão para o estádio. Será o primeiro encontro com a torcida. A Espanha no México está em casa. É a mesma língua. E a música dá ao jogo um clima familiar. Muita gente quer ver a seleção espanhola. Até mães com o filho ainda bebendo no colo. Há uma faixa de boas-vindas e um grupo mariachi para dar um ar de festa à visita espanhola. Os jogadores fazem o aquecimento no gramado mesmo, para a torcida apreciar. A movimentação parece uma dança. Antes do jogo começar, cravos amarelos e vermelhos, as cores da bandeira espanhola, para agradar os mexicanos nas arquibancadas. Essa torcedora gostou e enfeitou a cabeça. Mas nas arquibancadas não há apenas bandeiras espanholas. O primeiro sinal de que a torcida não vai abrir mão de sua fidelidade à memória dos brasileiros de 70 é esta bandeira verde e amarela. Os 2 jogos treinos dos espanhóis em Guadalajara não agradaram. Eles venceram o primeiro por 2-1 e perderam o segundo com o time reserva pelo mesmo placar. Nos 2 casos, os adversários eram equipes da primeira divisão mexicana, nada de especial. Os espanhóis sentiram muito o calor, 35 graus em Guadalajara nos 2 dias de jogos. O calor vai ser o nosso grande inimigo, garante Calderé. O Brasil tem grandes jogadores e mais acostumados a essa temperatura. Mas se superarmos o calor, acredito que poderemos derrotar os brasileiros. Para a frustração dos espanhóis, a torcida mexicana não tem essa mesma certeza. E a melhor prova de que o público ainda será mais verde e amarelo que amarelo e vermelho no dia 1º de junho foi o grito espontâneo desse torcedor. Sí, ustedes brasileños no se preocupen. Brasil va a ganar. España no trae nada. Brasil va a ganar. Leandro não foi o primeiro jogador a desistir da Copa do Mundo. Antes dele, na Europa, um jogador de outro país que já foi campeão mundial também disse não à sua seleção, desistindo da Copa do México. Quem é este jogador? O jogador europeu que desistiu da Copa antes de Leandro é o alemão Bernd Schuster. Ídolo da torcida do Barcelona da Espanha, Schuster, 27 anos, já não aceitou jogar a Copa de 82. Agora, apesar dos apelos e da insistência do amigo e técnico alemão Franz Beckenbauer, Schuster disse não à Copa mais uma vez. O negócio é que não dá para disfarçar. Ninguém está satisfeito com o futebol da seleção. Eu acho que nem o Tele, ou o que é pior, só o Tele. E todo mundo acha que o Tele já andou pisando demais na bola. Dessa vez eu não estou vendo a galera com o mesmo entusiasmo de outras Copas, 82, por exemplo. Mas Copa do Mundo é assim, né? Às vezes o time sai daqui cheio de moral, favorito, na bolsa das apostas, chega na Copa e lhufas, como aconteceu na Espanha. Outras vezes o time sai daqui pichado, vaiado, mal falado pela nação inteira
Então, o que acontece? Volta campeão, como no México em 70. Mas a seleção vai mal. Eu me consolo com o Vasco, que vai muito bem, obrigado. Beleza, os gols do Roberto, do Romário. E como eu ando vibrando com o meu time, eu tenho visto pelo Brasil que os torcedores estão vibrando com os campeonatos regionais. E é um jeito, né? Porque quando eu penso na seleção, acontece como no outro dia, ou melhor, outra noite. Eu estava sonhando com a Copa, e sonhando eu vi o time do Tele em ação. E de repente, o sonho virou pesadelo. Aí eu acordei ansioso, tenso, sabe, preocupado. E por isso, para acabar de vez com situações desagradáveis como essa, estou começando a me consolar pensando no Mané Garrincha. O Mané em 58, quando terminou a Copa da Suécia, Brasil 5, Suécia 2, o time inteiro chorando, o Nilton Santos ia abraçar o Mané, soluçando, em pranto mesmo. Ganhamos, ganhamos, o Nilton dizia. E o Garrincha, com aquele sorriso maroto que só ele tinha, colocou a mão na cabeça do Nilton e falou: que é isso, compadre? Tanto choro assim por causa de um campeonato michuruca desse que nem retorno tem. Lances que ficaram na memória da gente. Final da Copa de 66, Inglaterra e Alemanha Ocidental. Com o jogo empatado em 2-2 na prorrogação, os ingleses pressionam. Hurst chuta, a bola bate no travessão, quica e volta. Para o árbitro Dean, gol da Inglaterra. Para os alemães e para todo mundo, um erro que acabou mudando a história da Copa. A bola quicou mesmo fora da linha, e essa ninguém esquece. Encontrar uma concentração no México não é nada fácil, a gente já sabe disso, né? Por isso, a Irlanda do Norte e a Inglaterra resolveram o problema indo treinar nos Estados Unidos. E se deram bem. Vamos acompanhar a visita que o repórter Lucas Mendes fez a irlandeses e ingleses. Se a Copa vai ser debaixo do calor mexicano, o que os irlandeses e ingleses estão procurando atrás deste sol americano? Muito calor, pouco oxigênio. Esta dupla assusta muito mais os irlandeses do que Zico e Sócrates. Em busca daqueles dois inimigos naturais, os irlandeses subiram as montanhas rochosas no Novo México e lá encontraram quase as mesmas condições que vão encontrar em Guadalajara. Treinando 2 horas de manhã e 2 de tarde, em 3 semanas o time chegou no ponto. Estão rendendo tanto lá em cima quanto rendiam à beira-mar. Em termos de população, a Irlanda do Norte é o menor país desta Copa. É pouco maior do que a população de Campinas. Mas per capita, nenhum outro país do mundo tem produzido tantos bons poetas, bons bebedores e bons jogadores. O problema do técnico Bill Bingham é que no país dele só nascem goleiros e zagueiros. Em 53 jogos só tivemos 3 derrotas e nos últimos 8 jogos só levamos 2 gols. Mas de fato não temos artilheiros. Vamos compensar esta deficiência jogando nos contra-ataques. É uma especialidade nossa, diz o técnico. Chute em gol ocupa uma boa parte do treino dos irlandeses, mas a maior esperança deles de gol nesta Copa está nos pés deste armador. Whiteside estreou na seleção irlandesa na Espanha com 17 anos. Está com 21 e joga tão bem no meio do campo quanto no ataque. Ele diz que a Irlanda está em condições de chegar às semifinais, mas acha que o Brasil será o campeão desta Copa. O homem encarregado de contrariar esta previsão é o goleiro Pat Jennings. No dia do jogo contra o Brasil, ele estará fazendo 41 anos, e o presente de aniversário que ele quer é neutralizar o ataque brasileiro. Nenhum outro goleiro fez tantos jogos numa seleção, mas Jennings diz que o corpo já está sentindo a idade e planeja aposentar logo depois da Copa com mais de 120 jogos pela seleção irlandesa, um recorde. Apesar da reputação de grandes consumidores de cerveja, o médico do time nos diz que neste período de aclimatação, nenhum jogador está tomando álcool. Sobre sexo, não há nenhuma restrição, e quem quis pôde até trazer a mulher. Quase ninguém trouxe porque a Irlanda é um time pobre e os jogadores teriam de pagar as despesas do próprio bolso. Estes são os ingleses, vizinhos tão próximos e tão diferentes dos irlandeses.
Aqui não falta dinheiro, mulher, nem bebida. Nenhum outro time se preparou para esta Copa com tanto conforto. A convite dos dirigentes da seleção, as mulheres vieram passar uma semana com os maridos. Estão hospedados num dos hotéis mais caros e tradicionais dos Estados Unidos, nas montanhas do Colorado. A diária neste cenário cinematográfico está por volta dos 4.000 cruzados. O objetivo é dar aos jogadores a convicção de que eles são os melhores e merecem o que há de melhor. Mas quem está achando que essas mordomias vão enfraquecer os ingleses pode ter surpresa nesta Copa. No campo, a rigidez é militar. Não há meias medidas, nem corpo mole. Eles estão tão otimistas que treinaram na mesma altitude das cidades do México, onde só chegarão depois da primeira fase em Monterrey, na beira do mar. Resistência é fundamental. Eles acham que controle de bola não vai ser o problema. Difícil será fôlego para acompanhá-la. 20 anos depois de conquistar a Copa, os ingleses acham que 86 pode ser o ano deles. Por quê? Nós fomos o único time da nossa chave que se classificou para esta Copa sem perder um jogo. Temos tido estabilidade e continuidade no trabalho. Estamos progredindo com sucesso. Estou satisfeito, diz o técnico. Este é Glenn Hoddle, a casa de máquina do meio-campo inglês. Os críticos acham que ele é pouco regular. Gênio quando está inspirado, mas capaz de perder o interesse no meio de um jogo. Esta é a segunda Copa de Hoddle. Com 28 anos, está no auge da carreira. E acha que a diferença deste time para o de 82 está no ataque. Estamos marcando muitos gols. A turma lá da frente está melhor do que o ataque que foi a Espanha, diz ele. Hoddle está se referindo principalmente a este homem, Mark Hatley, goleador inglês que deu tanta alegria aos torcedores milaneses no campeonato italiano. Esta é a primeira Copa de Hatley, mas ele não está intimidado pela novidade nem pela altitude. Estamos muito mais bem preparados para o México. Desta vez sabemos o que vamos encontrar, diz ele. Os lançamentos pelas pontas ocupam boa parte do treino diário dos ingleses de 1 às 3 da tarde. Outro teste periódico consiste em correr uma distância equivalente a 4 campos de futebol. A quase 3.000 metros de altitude, o pulso deles agora é o mesmo de que quando corriam no nível do mar. Este é o médico responsável pelo programa físico dos ingleses. Os resultados têm atraído tanta atenção que no momento ele é a maior atração fora do campo, assunto de um documentário para a televisão inglesa. Dizem que ele é o maior apreciador de vinho no time, mas ele nega qualquer tipo de excesso entre os jogadores. Nos primeiros 7 dias de treino aqui, diz ele, nenhum jogador tomou nenhum copo de cerveja ou vinho. Eu tenho certeza. Agora, se querem tomar, é problema deles. Eu desaconselho. Com meus garotos, diz ele, álcool e disciplina não serão problemas no México. O problema será desidratação. Desidratação significa fadiga. Cada gota de suor que eles perdem nos treinos, eu faço questão que recuperem, diz ele. Em resumo, muito esforço no campo, conforto e liberdade no descanso. Esta é a fórmula dos ingleses para 86. No dia 3, contra os portugueses, os ingleses vão começar a esclarecer essas dúvidas. Até lá, nós usaremos todos os métodos possíveis para chegar perto dos ingleses e acompanhar este esforço deles para conquistar a Copa de 86. Nossa preocupação, como a dos jogadores, é com a desidratação por causa do calor e da altitude. Para enfrentá-la, vamos seguir o conselho do médico inglês e tomar a maior quantidade de líquido possível. Como dizem os ingleses, cheers! Nos 5 amistosos que a seleção jogou no Brasil antes de viajar para o México, Tele Santana completou 48 jogos dirigindo o time canarinho. Num destes jogos, Tele viu a seleção marcar o gol número 100 sob o seu comando. Quem foi o autor do gol?
jogo de número 100 da seleção brasileira sob o comando de Tele Santana aconteceu no amistoso contra o Peru em São Luís do Maranhão. Foi o primeiro da goleada por 4-0 e o autor do gol foi Casagrande. A seleção brasileira já está em Guadalajara, onde vai estrear na Copa no próximo domingo contra a Espanha. Hoje à tarde, no primeiro treino na cidade, venceu a Universidade de Guadalajara por 3-1. O nosso convidado especial, Zagallo e Osmar Santos, vão contar como foi o treino. Você, Osmar. Mas o Brasil fez hoje o seu último jogo-treino para estrear na Copa do Mundo aqui do México. Jogou no Estádio Tecnológico contra a Universidade de Guadalajara. Um adversário fraco, mas que serviu bem para medir o calor, o sol forte, no horário do meio-dia, horário em que o Brasil vai jogar as 3 primeiras partidas da Copa do Mundo. E esteve até bem, totalmente alterado. Júlio César de zagueiro central titular, meio de campo entrando Júnior, Sócrates, Alemão, Els. Vamos ver como é que esteve o time brasileiro? Aqui estão os melhores momentos deste jogo-treino, onde o Brasil ganhou. Vamos lá, juntinhos, vamos curtir os melhores momentos de Brasil e Universidade de Guadalajara. Careca e Casagrande são os atacantes brasileiros. Vamos ver a composição desse time. Está autorizando o juiz, está começando o último jogo-treino do Brasil. Edson prepara. Pode ser de Júnior, o rebote. Branco soltinho, é pra ele. Branco cruzando. Casagrande arrumando. Tentou o Careca. Brambila, firme no alto. Edson outra vez. Um bom jogo de corpo. É boa finta de Casagrande. Careca. Pintou o primeiro. Careca, pima na gorduchinha. É gol brasileiro. Careca. Começando o jogo-treino aos 5 minutos. Careca depois de boa enfiada de Casagrande. Primeiro gol no jogo-treino que o Brasil faz diante da Universidade. Elzo apoia bem pelo setor esquerdo. Careca pede, é lançado. É pra você, garotinho. Linda finta de Careca, eu vou com você. Casagrande subiu, quase alcançou um lindo lance. Boa, garoto. Branco, preparou o cruzamento para a área. Alemão no rebote, aparou. Pintou o segundo, defendeu Brambila. Um bom chute de Alemão de fora da área, outro bom ataque brasileiro. Júnior cobrando escanteio para a equipe brasileira. Vai entrando, quase entrou. Sócrates, chegou um pouquinho atrasado, uma boa pontada na cobrança de escanteio do Brasil. O juiz marca. Infração para a Universidade cobrar. Falta batida, Carlos. Toca bem nela. Sai elegante o garotão Carlos. Tramescua descendo. Universidade na boca do gol. O árbitro da pênalti. O juiz deu pênalti para a equipe da Universidade. Um lance absolutamente claro e normal. O Edson testou pela linha de fundo. Pênalti cobrado. Gol da Universidade, Dávalos. Cobrando penalidade máxima. Dávalos. Sócrates tentou direto pro gol. Passa raspando o poste, com perigo. O goleiro nem foi pra bola. Careca tem o Casagrande soltinho. Preferiu curto com Júnior. Agora sim, para Casagrande em condição. Dividiu com o goleiro. Levou vantagem Casão. Pintou o gol brasileiro nas pernas do goleiro. Ainda do Brasil. Casagrande. Voltou bem Brambila. Júnior, pode bater. Tentou mais um toque. Casagrande limpou, saiu o goleiro. Tentou a finta, ainda do Brasil. Careca sem goleiro. Tentou o calcanhar com Júnior. É do Brasil ainda. Júnior, finta bem. Careca, bateu no zagueiro e saiu. Um bom momento do ataque brasileiro. Vai o Edinho. Edinho vem pra área, descendo Careca, fintando bem. Entorta esse outra vez, meu garoto. Boa bola para Alemão. Boa defesa de Brambila.
Sócrates enfia linda bola para Júnior. Percebeu bem. Júnior, para Casão, para Careca, é golaço do Brasil! Um lindo gol de Careca, outra vez, Casagrande ajeitando na medida. Sócrates trabalhando, Júnior arrumando, Casão aproveitando e arredondando para Careca faturar mais um lindo gol. Uma boa transa do ataque brasileiro, no finzinho do primeiro tempo deste jogo treino. Começando a etapa complementar. Brasil troca de camisa, vem com a camisa azul. Alemão, Sócrates corre com ele. Desce o Brasil com Sócrates. Cruza perfeito, de cabeça. Gol do Brasil! Casagrande, no comecinho do segundo tempo. Aos 2 minutos e 30 segundos da etapa complementar. Sócrates viu bem. Deslocou-se perfeito pela direita, aproveitando o espaço na ponta como um verdadeiro ponteiro, na cabeça de Casagrande, que completou bonito. Recomeça o Brasil, Alemão. Edson deixando passar para Júnior em condição. Eu vou com você nessa outra vez, garanto Brasil. Bola para a área e quase mais um gol brasileiro. Brasil toma posição aos 6 minutos do jogo treino, segundo tempo, 3-1 Brasil. Júnior, pimbra a gorducinha, Júnior. Toca nela, Brambila. Boa bola no meio para Júnior. Penetrou Branco. Júnior, Branco, lindo passe. Perdeu a chance do gol. Júnior, nem ele acreditou na linda bola. Que boa bola, que boa bola. A bola é boa de Júnior. Por ataque, Universidade de Guadalajara. Placência tenta base cumprido. Carlos sai do gol. Bandeira não marcou nada. O juiz também. Carlos acaba saindo preciso para impedir o gol e parecia em posição irregular. Edson finta bem. Júnior tocando pro doutor, de cabeça para Júnior. A bola é boa, que boa a bola. Defendeu o goleiro Brambila. Para Casagrande. Tem um bom espaço para trabalhar. Josimar soltinho na ponta direita, ele tentou o drible. Elzo arrumou, Careca bateu. Bateu forte pro gol. Sai Casagrande, que esteve mal no segundo tempo, não repetiu o bom primeiro tempo. E entra Miller no ataque brasileiro. Alemão, Júnior se desloca bem. Vai pro jogo Brasil. Pode pintar uma boa chance. Miller, é pra você, garotinho. Placência na direita. Vem embora a Universidade com perigo. Vai pra área. Carlos. Linda defesa do goleirão Carlos. Termina o jogo treino do Brasil. 3 para a equipe brasileira. 1 para a Universidade de Guadalajara. Bom treino da seleção brasileira. Uma nova formação, jogando com o Elzo e o Alemão. E mais solto, no caso, o Júnior e o Sócrates. O Elzo fazendo uma grande apresentação, jogando mais plantado, fazendo a cobertura justamente do Júnior, já que o Júnior tem uma liberdade total de movimentação. Ele pouco entra pela ponta esquerda, o Júnior entrou pela meia esquerda, foi até pela meia direita, e deixando sempre um claro para aquele setor na hora que o adversário viesse com a bola, ou quando vinha com a bola, melhor dizendo. E com isso, aquele buraco ali estava sempre fechado pelo Elzo, fazendo a cobertura, roubando as bolas a todo momento e dando assim uma continuidade de jogada para a seleção brasileira. Com relação ao clima, foi excelente o calor que aqui estava reinante, foi excelente a preparação física da seleção brasileira. Eu que tive a oportunidade de ver a seleção da Espanha, ela jogou em câmara lenta. Ao contrário, a seleção brasileira soube tocar, sair em determinados momentos em velocidade, só sentindo de fato esse calor exaustante que veio bater aqui em Guadalajara e que vai ser a tônica da Copa do Mundo nessa fase eliminatória, dos 36, 37 graus. A seleção brasileira parou apenas nos seus 10 últimos minutos. Valeu o jogo que a seleção brasileira fez e creio eu que esse será o time para iniciar o primeiro jogo contra a Espanha. Vocês sabem que quando o cerco da Copa do Mundo está apertando em cima da seleção brasileira, a impressão que eu tenho é de que o treinador brasileiro, mais do que qualquer outro no mundo inteiro, ele vai para a Copa levando embaixo do braço uma casa de marimbondos com
cerca de 100 milhões de marimbondos, por aí, 100 milhões, 110 milhões de marimbondos. E é assim mais ou menos que eu estou vendo o Tele nesses últimos dias que precedem a abertura da Copa do Mundo. O que será que vai pela cabeça do Tele em matéria de seleção brasileira, em matéria de escalação da seleção brasileira? Tele, a seleção brasileira já está pronta para estrear? Está pronta. Prontinha para estrear? Prontinha. Oh, que beleza, então vamos lá. No gol, Carlos. Lateral direita, Edson. Zagueiro central. Vamos fazer o seguinte, eu não vou insistir porque eu conheço esse rapaz há 30 anos e ele não vai abrir o jogo agora. Ele deu um sorrisinho, sabe, maroto. Eu vou preferir fazer o seguinte, eu proponho a vocês, nós fazemos uma conversa relaxada, uma conversa descontraída com ele, uma espécie de... Vou fazer um ping-pong com ele. Tele, você é mais futebol ou tênis? Para distrair, agora tênis. O dinheiro é para ganhar ou para guardar? Bom, ganhar e guardar e gastar pouco. Você, o que é que dá mais prazer? Jogar futebol ou mandar jogar futebol? Eu gostava mais de jogar. Comida preferida? Frango, quiabo e angu. Rock, heavy metal ou música romântica? Na minha fase romântica. Você é religioso? Sou católico. E superstição? Você é supersticioso? Não, não tem superstição. Mas sabe como é? Tem número da sorte? Eu gosto do 7, eu venci muito com o 7, gosto do 7. Você tem insônia? Tem insônia? Não, não tenho, eu durmo bem. E tem tido insônia ultimamente nos últimos dias? Também não, também não. Você é fiscal do Sarney? Minha mulher é que é. Você se preocupa com a saúde, com o teu corpo? Claro que me preocupo. Nós voltamos já já para dar um novo aperto nele com a casa de marimbondos do lado. Olha lá a casa de marimbondos de novo aqui, bem ao lado do Tele. Eu vou começar perguntando a ele nessa parte da nossa entrevista, por que ele cortou o Dirceu? Aliás, é uma pergunta que não é minha, é do próprio Dirceu, porque ele declarou na televisão, logo depois do corte, que ele não sabia por que ele tinha sido cortado. Tele, por que o Dirceu foi cortado? Bom, o Dirceu foi cortado porque ele, durante o treinamento, nós sentimos que ele não estava bem, como não estava Toninho Cerezo. Nós tínhamos um prazo para fazer a inscrição dos 22 jogadores até o dia 23 e foi o prazo que demos a todos os contundidos, inclusive o próprio Zico, que treinou. E durante o treinamento, nós fizemos um acordo entre os membros da comissão para que todos participassem e observassem esses 3 jogadores e depois, então, nós íamos reunir para fazer, então, a avaliação desses jogadores, para contarmos com os 22 jogadores. E todos os membros da comissão foram unânimes em dizer que esses 2 jogadores sentiram ou estavam com receio de usar a perna contundida. Você convocaria de novo 29 jogadores se você tivesse que dirigir a seleção? Nas circunstâncias em que nós fizemos a convocação, seriam convocados 29 como eu decidi. Isso porque, eu já adiantei, nós teríamos 4 jogadores somente no final de abril, os 4 que atuavam na Itália. E eles estavam dentro de um campeonato difícil. E não sabíamos como chegariam esses jogadores aqui. Caso houvesse uma contusão, como realmente aconteceu com o Toninho Cerezo, nós já tínhamos esse jogador aqui treinando. Então, em cada posição desses jogadores, nós convocamos um jogador a mais. Por que você tem mudado tanto de jogador, de treino para treino, de jogo para jogo, de primeiro tempo para o segundo tempo? Você muda tanto de jogador? É porque nós precisamos treinar esses jogadores, adaptando esses jogadores aos companheiros. Então, nós começamos com um time base e depois, então, nós vamos trocando para que os jogadores se adaptem também a treinar com os companheiros. E se houver uma necessidade do aproveitamento, eles já treinaram juntos e já se conhecem. Tem uma tática de despistamento aí na tua cabeça para despistar os adversários, a imprensa de modo geral?
Não, o futebol tem muita coisa que você às vezes não mostra e procura então esconder para no momento oportuno acontecer o que você prevê. Portanto, tem jogadas, tem faltas que você não cobra porque sabe que tem muita gente olhando. Nossos treinos são todos treinos abertos e inclusive foram televisionados todos os treinamentos. Se quisessem mandar o tape para qualquer país que fosse nos enfrentar, eles teriam esses tapes. Portanto, nós, às vezes, temos que esconder alguma coisa para usarmos no futuro. Mas você está satisfeito com o Júnior na meia cancha? Estou. O Júnior é um jogador que eu disse desde que ele chegou, me perguntaram muito sobre isso, se ele jogaria na lateral ou no meio campo. E eu disse que ele poderia jogar nas duas posições. Primeiro porque no Torino ele sempre jogou nessa posição. E segundo porque ele conhece também a posição de lateral esquerdo e se houvesse necessidade, nós o aproveitaríamos nessa posição. Você jogaria com dois jogadores com características defensivas na entrada da área, digamos, Alemão e Elzio? Poderia jogar. Nós temos treinado assim e podemos até jogar. São dois jogadores, talvez tecnicamente inferiores a alguns jogadores que temos em meio campo, mas que são utilíssimos no time. Carlos, Edson, Oscar, Edinho e Branco. Para a gente ir por etapa. Isso seria um absurdo? Uma grande defesa. Alemão, Falcão, Zico e Júnior. Bom, é um meio-campo muito criativo. Pouco para defender, mas muito do meio para frente. Careca e Casagrande, Careca e Miller. Careca e Casagrande são dois jogadores que atuam muito bem, se entendem, já jogaram junto em São Paulo e agora no momento há um entendimento muito bom também entre Miller e Careca, os dois artilheiros do Campeonato Paulista. Então, portanto, pode ser usado uma fórmula ou outra. Bom, afinal, Tele, já que você não vai mesmo nos dar a escalação aqui no programa, quando é que você vai anunciar a escalação do Brasil para o jogo com a Espanha? Mais tardar até sexta-feira. Bom, então, até sexta-feira. Boa noite e obrigado. Globo Maior. Próximo sábado, Ladrão por Excelência, Super Cine.